Olá, muito bem, a paz do Senhor. Meu nome é Felipe Stort, seja muito bem-vindo para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E você fica plantado onde você está, porque hoje o nosso assunto é plantação. Pois é, mas não é sobre essa plantação que você está imaginando, não. Nós vamos falar sobre Paulo, o plantador de igrejas, sobre plantação, mas plantação de igrejas. E esta aula é uma consequência da aula passada, onde falávamos sobre Paulo no poder do Espírito. E poder para quê? Poder para fazer a obra do Senhor, para concluir o seu ministério. Então, na lição de hoje, nós vamos falar sobre uma das principais funções de Paulo, que era plantar igrejas, tendo como base ali a igreja de Antioquia e podendo ir para todo lugar, para onde o Espírito de Deus o levasse, para plantar novas igrejas. Esta lição de hoje, ela visa responder algumas perguntas, tais como: por que plantar igrejas? Qual a importância de uma base missionária? E quais as características do plantador de igrejas? Vamos para o primeiro tópico da lição? E o primeiro tópico tem por título: Paulo, o desbravador sob uma gloriosa obrigação. Paulo, o desbravador. Paulo é aquele homem que abdicou de sua vida para ser apóstolo dos gentios. Lá, quando ele foi chamado pelo Senhor na estrada para Damasco, ele abandonou toda a sua vida, ele jogou tudo como refúgio, todas as suas qualificações profissionais, seculares, teológicas, para seguir a nova missão que lhe foi dada de ser o apóstolo dos gentios. Paulo foi, sem dúvida alguma, o maior plantador de igrejas do Novo Testamento. Sua vida, nesse sentido, serve de espelho para que novos desbravadores também surjam na seara do Senhor. Você também tem a oportunidade de desbravar campos, de plantar novas igrejas, de fazer novos convertidos. Não é obrigação única e exclusiva do pastor da sua igreja. Todo crente pode se mirar no exemplo de Paulo e ser um novo desbravador. Vemos também o comentarista, pastor Elenay Cabral, tocar no assunto do subtópico 2, uma gloriosa obrigação. Para Paulo, mais que tudo, pregar o evangelho era uma missão de vida, era uma obrigação a qual era para ele gloriosa. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, diz: pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então aqui nós vemos mais uma vez Paulo nos servir de exemplo. Se no primeiro subtópico Paulo era para nós apenas um exemplo de desbravador, aqui Paulo nos chama a responsabilidade, a obrigação gloriosa que tem ou que temos para desbravarmos, para anunciarmos o evangelho, para pregarmos, para cumprirmos essa missão que por Jesus foi nos dada, lá em Marcos, no capítulo 16, versículo de número 15. É importante que saibamos que a plantação de igreja, ou a plantação de igrejas, ela se dá numa parceria entre Deus e o homem. Se por um lado Deus nos deu esta missão de Marcos 16, 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, por outro lado, nós vemos Paulo dizendo em 1 Coríntios 3, 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, a nossa missão de plantar igrejas, ela não é uma missão que temos de carregar sozinho. Nós contamos com o auxílio divino. Aliás, Deus é o maior interessado na sua obra e nós devemos fazer a obra do Senhor, mas sempre tendo em mente que o Senhor está conosco. Portanto, se temos no primeiro tópico falando sobre Paulo desbravador e etc., se temos Paulo como exemplo, também temos uma obrigação bíblica e essa obrigação é gloriosa. E também podemos perceber que esta missão
de pregar o evangelho, de plantar novas igrejas, é algo que não está apenas em nossos ombros sem auxílio qualquer do Senhor, mas existe uma parceria, existe uma sociedade. Você planta, alguém rega, mas Deus é sempre quem dá o crescimento. O segundo tópico traz por título Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Qual é a importância de se ter uma base missionária? Qual a importância de uma igreja se envolver com missões? Vemos que a igreja de Antioquia foi onde Paulo foi chamado por Barnabé para ali estar, e ali foi tida a primeira base missionária cristã. De Antioquia saiu Paulo, Barnabé, e as grandes viagens missionárias ali, de fato, foi um centro muito importante para as missões daquela época de Paulo. Então, vemos em primeiro lugar uma igreja missionária. Quando nós olhamos para a igreja de Antioquia, fica-nos claro na nossa leitura bíblica em classe que ali havia muita gente qualificada. Atos capítulo 13, versículo 1, diz que ali havia profetas e doutores. Penso eu que Deus não dá a uma igreja tanta qualificação para que ela fique restrita entre quatro paredes. Quando Deus capacita uma igreja, penso que Deus tem um interesse de tirar as pessoas dali para poder evangelizar o mundo, para poder fazer a obra do Senhor em outros lugares também. E não foi diferente, porque o Espírito Santo de Deus ali apartou a Paulo, ou ali naquele momento chamado de Saulo, né? Ali é o seu nome mais comum, usado ainda era Saulo, apartou a Barnabé e a Saulo para a obra, diz lá que os tenho chamado. Então Deus não dá, penso eu, muita qualificação para uma igreja para que fique restrito àquele local, mas que a partir daquela igreja Deus pudesse enviar os seus melhores soldados para o campo. Imagina só, na igreja de Antioquia, o pastor da Antioquia não tinha aquela preocupação, não vamos deixar os melhores aqui dentro. Não, ele liberou para que eles fossem enviados ao campo para poder fazer a obra do Senhor, que está acima de tudo e qualquer coisa. E quando Saulo e Barnabé foram enviados pelo Espírito Santo, na sua primeira viagem missionária, a partir do capítulo 13, a partir do 13, versículo 1, você vai ver aqui as informações de por onde Paulo passou, o que ele realizou, todas as afrontas que sofreu, os milagres que aconteceram ali com Paulo, até no final da sua viagem, já próximo ali do final, onde acontece aquela controvérsia em Atos capítulo 15, sobre a circuncisão dos gentios, aquele primeiro concílio da igreja, onde o apóstolo Tiago ele dá o voto de Minerva, dizendo que os gentios não precisavam se circuncidar, apenas que se abstivessem da prostituição, da carne sufocada, daquilo que era sacrificado aos ídolos. Né? Essa decisão é enviada para Antioquia e ali termina no capítulo 15, versículo 35, a primeira viagem missionária de Paulo. Não vou descrever tudo aquilo que Paulo fez, tudo aquilo que Deus realizou através de Paulo e também através de Barnabé, mas você tem aí na sua Bíblia, Atos capítulo 13, até quase o finalzinho do capítulo 15, você encontra tudo aquilo que nós precisamos saber do que aconteceu na primeira viagem missionária de Paulo. A segunda viagem missionária começa no capítulo 15, a partir do versículo 16. Ali já aconteceu aquela discussão entre Paulo e Barnabé, eles se apartaram, Paulo se une a Silas, a Timóteo, vão fazer a viagem missionária, né? Paulo intenta
ir para uma região da Ásia, mas o Espírito de Deus não o permite. Ele tem o sonho de um macedônio, mandando passar a Macedônia para ajudá-lo. Paulo entra ali em Filipos, tem aquela história do carcereiro, aquela história de quando Paulo e Silas estão louvando na prisão e vem o terremoto, abre as prisões, tudo aquilo que Deus realiza lá em Tessalônica, também através de Paulo na Bereia. E a segunda viagem missionária de Paulo termina no capítulo 18, versículo de número 23. Então nós temos aí as duas viagens missionárias de Paulo. O nosso comentarista, ele traz alguns detalhes dessa primeira e segunda viagem. Você vai analisá-los aí. É o seu dever de casa, né, professor? Mas eu sugiro a você que faça a seguinte dinâmica em classe. Pergunte aos alunos: será que é fácil cumprir a vontade de Deus? Será que vamos passar só por momentos bons? E aí depois você mostra todas as provações que Paulo passou, tudo aquilo que ele sofreu, os açoites, tudo aquilo que ele vivenciou, para que haja esse contraste, porque hoje em dia existe um pensamento falso de que a vida cristã é um mar de rosas. As pregações de muitos pastores ou pregadores têm enfatizado essas vantagens que servir a Deus lhe proporciona. Achamos que vivemos apenas vidas fáceis, apenas momentos tranquilos, mas quando nós vamos ver, a realidade não é de fato como é nos anunciado. Então é bom que tenhamos, esse desprendimento, essa dinâmica em classe. Mas também é bom, professor, que você demonstre também e relacione agora os milagres operados por Paulo através da viagem missionária ou das duas viagens missionárias aqui relatadas. Porque Jesus disse para nós irmos pregar o evangelho. Depois ele diz: e estes sinais seguirão os que crerem. Então a ideia é de movimento. Você vai, e enquanto você vai, os milagres acontecem. Muitas vezes nós reclamamos dizendo que os milagres não acontecem mais como no passado, mas será que é pelo fato de nós não irmos? Será que é pelo fato de nós apenas estarmos dentro de quatro paredes? Às vezes dizemos que oramos pouco e colocamos nessa conta o motivo de não haver tantos milagres. Mas será que algo a mais ainda a gente não precisa falar? Será que não existe algo a mais que precisa ser feito? Será que nós não precisamos nos envolver mais com as missões urbanas, missões nos cárceres, missões nos hospitais, missões transculturais? Será que não é isso que está faltando para que Deus possa agir em nossa vida? O tópico 3 tem por título Características de um plantador de igreja. Quais são as características de um plantador de igreja? Vemos aqui no tópico 3 duas características muito importantes. E essas características nós vemos na vida de Paulo e tiramos como lições para as nossas vidas. Em primeiro lugar, Paulo foi um homem motivado pelo chamado. Desde a estrada de Damasco até aquela experiência em que o Espírito Santo chama Paulo e também Barnabé para fazerem, ou separa eles para fazerem a obra do Senhor, Paulo foi impactado pelo seu chamado. A sua experiência sobrenatural era motivo suficiente para que ele pudesse agir. Motivação é motivo para agir. Qual é o motivo que te impulsiona? Você tem convicção do chamado de Deus para a sua vida? Paulo tinha convicção. E a convicção no chamado era algo extraordinário, porque ele tinha certeza de suas recompensas, certeza de que Deus estaria com ele. É importante que tenhamos a convicção no chamado para que nós não venhamos a falhar em nossa fé. Ter a certeza de que Deus é conosco. Porque quando sabemos que o Senhor está conosco,
Não importa se estamos numa missão muito difícil, muito arriscada, nós sabemos que Deus está conosco ali para todas as coisas e temos esta confiança. E isso nos motiva, saber que o Senhor dos Senhores está ao nosso lado, que o Rei dos Reis é a nosso favor, de que somos agentes de um reino eterno. Isso é fantástico. Essa é a nossa principal motivação. Podemos ter outras motivações, mas essa, sem dúvida, é a principal. Uma outra característica de Paulo é que ele foi um homem experimentado. E foi experimentado no deserto, como nós já falamos em outro vídeo sobre Paulo ter sido ali transformado, passado por um processo de aprendizado no deserto da Arábia. Ele vai tratar disso lá em Gálatas, no capítulo 1. Você pode estar lendo aí, me parece que no versículo 18, ele trata desse tempo, desses 3 anos que ele passa no deserto da Arábia, certamente ali aprendendo, meditando, um momento a sós, um momento espiritual, em que Deus provavelmente se revelava a ele. E Paulo passou pelo deserto. Não só o deserto da Arábia, mas no deserto da vida. Quantas dificuldades Paulo passou e teve que aprender como lidar com certas situações. Da mesma maneira, nós também enfrentamos certas tribulações nos desertos da vida que passamos, para que nós aprendamos a lidar com certas adversidades futuras. C.S. Lewis, ele vai dizer que sobre o sofrimento, ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus, né? É Deus gritando. Ele diz que Deus ele fala conosco de diversas maneiras, mas através do sofrimento Deus está gritando para um mundo surdo ouvir. Então, Deus trabalha através do experimento. Passamos por processos e esses processos conduzem as nossas vidas a um patamar mais elevado, a uma experiência maior, a uma fortaleza interior muito grande. E são coisas importantes a passarmos. Mas para que não fiquemos na ideia de que plantar igrejas basta eu ter recebido esse chamado e etc., é importante que saibamos que precisa sim haver uma forte base da sua igreja como alguém que te envia para fazer a obra do Senhor. Muitos são aqueles que estão desigrejados em nossos dias, aqueles que estão feridos por um motivo ou por outro, alguns talvez até por motivo nenhum, apenas querem ser desigrejados, mas o fato é que nunca foi tão importante a gente falar da importância da igreja segundo as Escrituras, que é o 3º subtópico. E eu peço perdão a você, ouvinte, porque não tecerei comentários meus aqui. Eu achei o texto do pastor Elianai Cabral muito bom e eu passo a ler com você para você meditar um pouco mais nisso. Ele diz: toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as Sagradas Escrituras. Nas Escrituras, vemos que igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde há amor pelo pecador, onde há batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço, profusão dos dons espirituais, ministeriais e de serviço. A autoridade, ou há de se ter autoridade do alto para expulsar demônios e curar enfermos. Há de ter pregação fiel da palavra de Deus com autoridade do Espírito e vida de oração, pois os ministros não podem deixar de perseverar na palavra e na oração. Nessa igreja batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Partilhamos da ceia do Senhor e aguardamos a sua volta para nos encontrar com Ele. Não podemos perder de vista que nós plantamos, mas é Deus que dá o crescimento e aprova a obra. Texto, para mim, irretocável do pastor Elianai Cabral. Essa é a igreja segundo as Escrituras. Essa é a igreja missionária, essa igreja que envia obreiros para o campo, esta igreja a qual nós devemos pertencer. Apesar do chamado de Jesus de plantarmos igreja, Jesus nunca pediu para que nós não fizéssemos parte de uma igreja.
e precisamos fazer parte desta igreja que é centrada nas Escrituras, na Palavra de Deus. A lição de hoje, uma lição importantíssima. Paulo, plantador de igrejas. Seja você também um plantador ou uma plantadora de igrejas. Espalhe o Evangelho de Deus, entenda o seu chamado, tenha Paulo como exemplo e viva na plenitude do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua aula. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.